eu vou apresentar dicas essenciais para você que pretende iniciar na avicultura caipira, seja na criação de aves para a produção de ovos ou na criação de frangos para desenvolvimento de carne. Sabe aquele planejamento simples que normalmente não realizamos? Ele é essencial para o sucesso da avicultura. Por isso, siga essas dicas. Procure se informar sobre o seu mercado e os possíveis clientes que você poderia atender. Qual a demanda da sua região? O que é que as pessoas preferem? Ovos, carne? Elas pagariam um pouco mais por isso? E se na sua pesquisa de mercado você se deu conta que a produção de ovos seria a melhor escolha, qual a linhagem de ave a gente poderia usar? Qual ave seria mais adaptável ao clima da sua região? E o que você poderia fazer para agregar valor ao seu produto? Por exemplo, dependendo da genética da ave que você escolher e que for mais adaptável para o seu clima, você pode produzir ovos de casca creme, vermelha ou coloridas. Mas aí você tem que pensar, o seu cliente ele pagaria um pouco mais por esse produto? Você conseguiria agregar esse valor? Agora sim, se você chegou a uma conclusão a partir da sua pesquisa de mercado que produzir frango de corte caipira seria mais rentável, seria melhor para a sua demanda, você tem que pensar se o seu cliente está disposto a pagar um pouquinho mais pelos cortes dos frangos ou se ele pagaria um pouquinho mais pelo frango inteiro, considerando que é uma carne diferenciada, uma carne de frango caipira. E depois que você chegou à conclusão do tipo de criação que você quer implantar, o segundo ponto é você pensar no número de aves que você pode ter e na continuidade da sua produção. Um ponto importante é que se você ainda não tem experiência com a atividade, é você iniciar com poucas aves, 100, 200, 300 e com o tempo, à medida que você garante experiência, você aumenta o seu plantel. Para a criação de aves de postura, você pode começar com um galpão, pois essas aves passarão cerca de 2 anos com você até você poder substituir o lote. Quando pensamos na disponibilidade de espaço para a criação de frangos de corte caipira, você precisa pensar numa continuidade da sua produção, ou seja, só um galpão ele não vai lhe dar o retorno necessário. Você precisa ter o que nós chamamos na avicultura de escalonamento, que são produções continuadas. O frango caipira ele está pronto para o abate com cerca de 84 dias. Só que para você manter disponível no mercado o seu produto, você precisa ter mais de um galpão. Assim, a cada 15 ou 20 dias, você adicionando um lote novo de pintinhos, você passará a ter aves disponíveis todas as semanas para o seu cliente. Após as suas primeiras conclusões, você precisa pensar no espaço disponível para essas aves e na estrutura. Por exemplo, para aves de postura, você precisa ter 5 a 7 aves por metro quadrado. No espaço que eu estou agora, a gente tem 317 metros quadrados, que comporta cerca de 2.000 aves, em torno de 6 aves por metro quadrado. Porém, quando a gente pensa na área de piquete que você tem que fornecer para suas aves caipiras, essa regra muda um pouco. O espaço ele precisa ser um pouco maior, comportando aí cerca de 2 aves por metro quadrado. O espaço de piquete ele é imprescindível para o bem-estar das suas aves. Ele precisa estar presente para a produção de ave caipira. Na produção de frango de corte caipira, a regra de número de aves por metro quadrado diferencia um pouquinho da ave de postura. Você pode utilizar 8 a 10 aves por metro quadrado. Por exemplo, nesse galpão aqui de cerca de 18 metros quadrados, eu tenho alojado 150 aves de corte. Vale ressaltar que na hora de você adquirir os seus pintainhos ou pintainhas de postura, você precisa adquirir aves que sejam provenientes de incubatórios certificados. Assim você tem certeza que suas aves passaram por um controle rigoroso de qualidade e que também foram vacinadas com as primeiras vacinas ali essenciais, como a vacina da Marek. E quando falamos na disponibilidade de comedouros bebedouros, considerando tanto a produção de ovos caipira quanto a produção de frango caipira, a gente pode utilizar 35 aves por comedouro e 35 aves por bebedouro. Para a construção de sua estrutura, escolha um local que seja plano e oriente a direção do seu galpão no sentido do sol, ou seja, você vai construí-lo na direção leste e oeste. Assim você evitará muitos problemas com calor excessivo dentro do seu galpão. O calor excessivo ele pode ser muito prejudicial para a produção de suas aves e pode levar também a óbito. Quando você constrói o seu galpão de forma incorreta, ou seja, na direção norte e sul, por exemplo, você vai ter sol entrando ao raiar do dia e vai ter sol entrando na outra lateral no fim da tarde. Isso é um ponto negativo para a sua produção. Ainda sobre a estrutura, construa o seu galpão com um pé direito elevado, ou seja, com um mínimo de 3,20 metros. Vai ser essencial e imprescindível para a circulação de ar no ambiente. Outra estrutura importante é o lanternim, que é uma estrutura que é feita entre as telhas, deixando um espaço que serve também de circulação de ar no ambiente. E tanto a sua área de galpão como a sua área de piquete, eles precisam estar totalmente vedados por tela. Isso vai impedir a entrada de outros animais no seu ambiente, tanto cachorros como pássaros e outros animais silvestres, que podem gerar algum transtorno na sua produção. E a legislação brasileira, ela estabelece que a malha de galpões de avicultura, ela precisa ter em torno de 2,5 centímetros entre cada abertura. Lembrando que a utilização de tela na área de piquete e de galpão, ela é imprescindível e obrigatória tanto para a produção de ovos como para a produção de frangos de corte também.
A nutrição das suas aves, ela é essencial para o sucesso da sua atividade. Ela precisa estar balanceada para fornecer as vitaminas, os minerais, os aminoácidos necessários para cada fase de vida das suas aves. Atrelado à alimentação, a gente também precisa fornecer a vacinação correta. A vacinação, ela será imprescindível para as aves para preveni-las das principais doenças que podem estar acometendo aí na sua região. E no caso da avicultura de postura, são aves que duram 2 anos dentro do seu plantel. Então é necessário que elas estejam vacinadas e prevenidas para evitar uma queda na sua produção e na imunidade delas. Independente da atividade que você pretende iniciar, tenha sempre papel e caneta em mãos. Planeje sua atividade colocando no papel tudo que você vai precisar investir. Assim você poderá fazer cálculos simples ao longo da produção para entender em quanto tempo ela pagará o seu investimento. Com anotações simples do dia a dia, como a pesagem semanal das suas aves, a pesagem da ração que você está fornecendo, a anotação de quanto que você gastou na sua dieta, você vai começar a entender como se faz o gerenciamento da sua produção. Por exemplo, a partir delas, você vai entender o que são custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos, por exemplo, eles vão independer do tamanho da sua atividade. Por exemplo, um funcionário, um serviço de internet, um serviço de água e energia elétrica, eles são custos fixos na sua atividade. Já os custos variáveis, eles são dependentes do tamanho da sua produção. Se você aloja mais aves, consequentemente você precisará de um maior quantitativo de ração e precisará despender maior valor para embalagens e outros produtos diretamente ligados à sua atividade. Pensando na sua lucratividade, você precisa conhecer os índices ou técnicos da sua produção. Por exemplo, quantos ovos eu estou coletando por dia, quantos frangos eu alojei com um dia de vida, quantos eu estou tirando ao final do lote, o peso semanal de suas aves ao longo da vida delas, quanto ela está consumindo de ração durante o dia, durante a semana. Esses pontos eles são importantes para você tomar boas decisões e melhorar os seus lucros. Lembre-se, se você tem dúvidas em relação ao manejo, à nutrição, à vacinação das suas aves, você precisa buscar profissionais capacitados para te auxiliar a não correr riscos e não errar durante o seu manejo. É imprescindível que você pense como uma empresa para assim tomar decisões favoráveis à sua produção.